Olá pessoal, semana passada nós falamos a respeito dessas técnicas e artes sedutoras de Lúcifer para poder arrebanhar pessoas nas suas fileiras. O que ele vai utilizar? Quais serão as estratégias que ele vai utilizar? Se você pensa em entrar para o satanismo, ou se você está com a sua fé abalada e contempla servir ao diabo, preste atenção nesse vídeo. As respostas virão nessa série para você. Eu vou apresentar as astutas ciladas do diabo. E vou te apresentar também todos os fundamentos das Escrituras Sagradas que vão trazer explicações para você que muitas vezes você não vai saber explicar, né? Porque o poder de persuasão é muito grande, te cega, te fascina, né? Vamos então dar sequência a isso, tá? Uma das coisas que vão te fascinar muito é a grande quantidade de bens, de pertences que vai ser oferecido para você. Não apenas riquezas, mas privilégios, privilégios muito especiais. Privilégio de poder conhecer chefes de Estado. Claro, tudo isso discretamente, não debaixo dos holofotes, não debaixo de câmeras. Ninguém vai saber. Você vai conhecer chefes de Estado, você vai conhecer os bunkers subterrâneos, você vai poder visitar castelos, mansões, vai poder usufruir de iates, de jatinhos, de muitas mordomias. Porém, nada disso que você está usufruindo estará no seu nome. Faz parte, digamos assim, da organização, mas você usufrui. É como se entrasse para um clube. Você pode usufruir da piscina, da sauna, das quadras, da sala de musculação. Só que o clube não é seu. Só que uma vez que você entrou, você pode usufruir de tudo. Pode jogar golfe, pode fazer tantas coisas, né? Então você vai estar cercado disso aí. Iates, mansões, aviões, viagens pelo mundo inteiro, festas muito requintadas, muitas mulheres também, hospedagem em hotéis de alto luxo, carros, cassinos, fazendas, muitas orgias. Muitas vezes as pessoas que têm mesmo que você não tenha esse ímpeto da sua sexualidade, ele vai ser estimulado diante de você. Orgias, poder, dinheiro, fama, né? Então quem detém tudo isso é a alta cúpula, não é seu, mas você usufrui disso, você usufrui. E você começa a se sentir especial, porque afinal de contas você pôde ficar hospedado no hotel 5 estrelas, você viajou de jatinho para tal lugar, você pegou um helicóptero para ir para o outro, você visitou uma fazenda, você conheceu um castelo, você conheceu chefes de estado, bunkers, segredos, bibliotecas ali de livros e conteúdos que você jamais poderia imaginar. Você poderá conhecer, inclusive, a Biblioteca do Vaticano, né? Então, tudo isso não vai ter holofote, né? Não vai ter vitrine, né? Quando eu estava enfileirado nesses tentáculos do engano, né, eu usufruí dessas coisas, né? Mas, claro, nunca foi permitido registrar, documentar nada disso. Todos os deslocamentos eram bastante discretos e não mapeados, porque eles têm pessoas em todas as camadas da sociedade. Eles têm pessoas alta cúpula, tá? Alta cúpula da polícia mundial, qualquer polícia, alta cúpula da FBI, da CIA, da KGB, alta cúpula da Polícia Federal, essa ou aquela, né? Alta cúpula política, né? Empresários, né? Donos de cassinos, empresários de redes hoteleiras, banqueiros. Então essa alta cúpula, ela se protege. Além de você poder usufruir desses bens, né, como sendo membro desse clube, você também, esse clube se protege. Então ele é cercado por muros altos. E digamos que você cometa algum ato ilícito, né, alguém vem e abafa. Né? Você fez alguma coisa que, puxa, a sociedade iria te recriminar. Todo esse sistema te protege. Sistema político, policial, empresarial, tudo isso te acoberta e te protege. E você acaba fazendo mais ou menos o que o livro da lei determina. Faz o que tu queres. É tudo da lei, né? Essa é a proposta, né? Então, você começa a ser apresentado para esse mundo paralelo de requinte, de glamour, de prestígio, né? E acaba te dando ali, mexendo com você, te fascina isso. Você vê o brilho, né, das joias, você vê
o glamour, os lustres, as festas, né? Aquilo tudo mexe muito com você, né? É oferecido também para aqueles que se atrevem a oferecer resistência, aqueles que ousam oferecer resistência ou querem sair, né? Eles são considerados, eles deixam de fazer parte do clube, eles vão ser destruídos, né? E também esse clube oferece, né, parte do seu patrimônio, dos seus recursos financeiros e toda a sua máquina administrativa, né, oferece para líderes religiosos, sim, para pastores, né? Para padres, né, para pessoas de influência, né? Então, você quer ter muitas igrejas? Você quer ter um império na terra? Você quer ter um canal de televisão, de rádio? Quer influenciar milhões? Quer falar para grandes multidões e afagar o seu ego? Você é o cara, você faz um gesto, todo mundo cai. Pois é, mexe, né? Mexe, fascina. Tudo ilusão. Especialista na arte de ilusões. Especialista, né? Então, sim, muitos líderes religiosos são satanistas, mas a mensagem que eles pregam não é a mensagem da cruz, é doutrina de demônio. E as pessoas escutam e seguem e obedecem e nem enxergam, porque são astutas ciladas do diabo. As ciladas onde ele faz até mesmo sinais e prodígios para enganar até mesmo, se possível, os eleitos. Muito inteligente, né? Então as pessoas ficam iludidas com o poder, com o dinheiro, com a fama. E lembrando, você é escolhido, tá? Você não escolhe. E eles vão ampliar o exército em 2021. E eles vão oferecer para você, que está me assistindo, e se tem essa intenção de fazer parte, eles vão te oferecer, sim, um grande banquete. Um banquete como poucas vezes você pode ter imaginado que existia. Talvez você não imagine que exista, né? Você terá contato com livros muito seletos, livros raros, né? Alguns escritos pelo próprio Salomão, supostamente escritos por Salomão. Rituais, você vai aprender rituais que remontam à época dos egípcios, dos sumérios, dos celtas, dos acádios. Você vai passar pelo fogo, numa fogueira, literal, e não vai se queimar. Que coisa, né? Aprenderá idiomas com muita facilidade, porque o seu biocampo, né, elétrico, o biocampo do seu cérebro vai ser estimulado. Você vai aprender idiomas, né? Eu já falei do aramaico, celta, enoquian, dentre outras coisas, né? Vai decorar rituais, vai aprender, não vai ter mais doença, você vai ser vacinado sobre todas as doenças, não vai ter doença, não vai ter problema, você vai conhecer o poder das ervas, dos venenos, dos alucinógenos, das artes mágicas, da numerologia, da cabalá, do tarô, da quiromancia, dentre outras, né? Conhecerá personagens que fizeram e fazem parte desse grupo seleto. Vai conhecer os chefes de estado, cidades subterrâneas, castelos, né? Sempre de uma forma enfatizando, muito discreta. Vai conhecer laboratórios de indústrias farmacêuticas que preparam uma série de armas químicas por aí, que vão atormentar a humanidade. Mas você vai estar isento, né? O alto escalão, né, de veículos de mídia, você vai ter acesso. Túneis secretos, você vai saber onde eles estão. Terá acesso também ao elixir da vida, a sua pedra filosofal, o elixir da juventude, o poderoso adrenocrome, né? Então, tudo isso vai te fascinar. Seu DNA vai ser colhido e tudo vai acontecer, não importa o que aconteça, você não vai ser atingido, né? Você vai aprender como é que funcionam alguns fenômenos que você nem imaginaria que eles existem, como a licantropia. Vai aprender os verdadeiros segredos do Stonehenge, o segredo das pirâmides, dos círculos ingleses, do fenômeno OVNI ou UFO, da telecinésia ou telecinesia, de capaz de mover objetos à distância. Vai aprender rituais poderosos, usando círculos mágicos, pentagrama, hexagrama, invocará entidades e elas se manifestarão diante de você, materializadas. Conhecerá até mesmo o próprio Lúcifer, ou Lucifer, como chamam os adoradores do diabo. O próprio Lucifer, né? Em determinados rituais, se você for merecedor para tal, né? Tudo isso vai te fascinar muito. Você caiu numa grande armadilha. Você comprou ouro de tolo, falso, né? Então, eu lembro que eu tive uma grande experiência negativa com a igreja, eu relato isso nos meus livros. Uma vez eu estava muito abatido, devia ter uns 16 anos de idade, estava triste aquele dia, e eu passei em frente a uma igreja e tinha uma placa muito grande escrito "Todos são bem-vindos". Eu pensei, puxa, todos eu também sou. Naquela época era roqueiro, metaleiro, cabelo comprido, né, brochinha de durepox que eu mesmo fazia, a jaqueta jeans era jogada em água sanitária para desbotar, em vez de um cinto eu usava uma corrente na cintura. Então eu entrei, né, foi uma clareira ao meu redor, ninguém falou comigo, as pessoas tinham medo de mim. Eu não me sentia amado naquele local. Quando o pastor disse, olhe para o irmão do lado e diga que ele é amado, as pessoas à distância de quase 2 metros de mim, você é amado.
né, eu não me senti amado ali. Não era um celeiro de amor. E muitas pessoas assim que não foram amadas, né, pela igreja, não se sentiram amadas por aqueles que se dizem cristãos, acabam muitas vezes buscando, através das forças diabólicas, o acolhimento, a proteção, aquilo que eles não receberam. E o diabo é muito astuto. Ele vai te dar exatamente isso. Ele vai te dar essa ilusão, que ele te acolhe, que ele te protege, que ele te abraça, né? Aí eu conheço pessoas, como eu também, que foram perseguidos pela própria igreja. Cristãos perseguidos por cristãos. Foram roubados, caluniados, julgados e rejeitados pela igreja, né? Então essas pessoas, e eu fiz parte desse grupo também, né, acabam tendo um buraco existencial muito grande na alma, um buraco esse que precisa ser preenchido, né? E algo também que explique o porquê da nossa existência, o porquê que estamos aqui, o propósito da vida, para onde nós vamos, de onde viemos, será que tudo acaba, né? Ou apenas nós vamos transitar para uma outra dimensão? Vale a pena você ver no YouTube um vídeo do Carl Sagan, onde ele fala sobre a Planolândia, Carl Sagan Planolândia, né? Nós necessitamos de explicações, de nos conectar ao divino, nos conectar a alguma coisa espiritual, né? Na antiguidade, eles não tinham essa ideia do mal, vale a pena ler o nosso livro Rastros do Oculto. Então, o mesmo Deus que fazia o bem, ele fazia o mal. Quando Deus estava feliz, né, ele abençoava o povo, né, com colheitas fartas, protegendo das pragas, protegendo de ataques dos inimigos. Mas quando Deus não estava satisfeito, representava a face zangada dos deuses. Eles não tinham uma boa colheita, sofriam pragas e ataques de adversários, de inimigos, que matavam grandes partes do seu exército, né? Então, eles faziam sempre rituais, ou para agradecer a dádiva recebida, ou então para aplacar a ira dos deuses, né? Interessante que Deus mesmo retrata na sua própria palavra, nas Escrituras Sagradas, que ele faz o bem e faz o mal. Estranho isso, hein? Isaías 45:7. Eu formo a luz. Eu formo a luz e crio as trevas. Deus cria as trevas? Deus não é luz? Eu faço a paz e crio o mal. Deus é mal? Ele cria o mal? Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Estranho, né? Deus é bom ou Deus é mal? Deus é luz ou Deus é trevas? Deus está confuso. Estou expondo um pouco da doutrina, tá? Depois a gente vai explicar isso aqui biblicamente tudo, tá bom? Depois, acaba chegando historicamente essa figura diabólica, né, que acaba sendo culpado por todos os males da humanidade. Só que é muito simples, né? Você culpa o diabo por tudo que dá errado na sua vida? Não. Muitas vezes Deus faz as coisas darem errado na sua vida, como aconteceu com Jó. Deus acabou com Jó, que era justo, permitiu que o diabo acabasse com a vida de Jó. Eu vi um filme na Netflix chamado A Dívida de Andy, né, ou de Andy, onde realmente é o primeiro filme que eu assisti, que embora muitas características do filme sejam tanto quanto inverossímeis, incompatíveis com os valores da própria Irmandade, da alta magia, mas teve um elemento que me chamou a atenção, o fato de um padre ser aliciado, né, pelo satanismo. Se você servir a gente, nós vamos te dar igrejas grandes, grandes paróquias e tudo mais. E é isso que eles fazem, isso é verdade, é fato. A doutrina satânica é muito inteligente. A própria Bíblia diz que esses tipos de doutrinas poderão enganar até mesmo os eleitos, as doutrinas diabólicas, né? Então você vai olhar alguma coisa, aquilo ali é milagre ou é um engano? Então, às vezes pode ser um engano, né? Às vezes está fazendo, porque o diabo faz uma doença que ele causou, ele mesmo tira e a pessoa foi curada, milagre ou engano, né? E a doutrina satânica vai apresentar para você que, na verdade, Deus é mau, Deus é cruel, Deus é vingativo, Deus é punitivo, né? Ele expulsou Lúcifer, ou Lucifer, né? Por receio que o próprio Lúcifer se tornasse rei nos céus. Então ele teve medo, ele tirou da frente dele alguém que representava uma ameaça contra ele, né? Então, Lúcifer já tinha conquistado a terça parte dos céus. E quando a gente imagina a terça parte dos céus, a gente não tem ideia desse número, né? Vamos imaginar, vamos trazer um pouco esse número para a gente. O nosso planeta Terra, que é apenas um pálido ponto azul no universo, ele tem atualmente 7,5 bilhões de habitantes. São 7 bilhões e meio de habitantes no planeta Terra atualmente, tá? Alguns cálculos feitos por cientistas, historiadores, calculam que desde que o planeta se tornou habitável, cerca de 100 bilhões de pessoas já passaram pela Terra, já viveram nesse mundo aqui, né?
A nossa galáxia, a Via Láctea, por exemplo, ela tem cerca de 400 bilhões de estrelas. Tudo é número grande, 400 bilhões, né? E segundo o Instituto de Astrofísica de Paris, eles calcularam, fizeram uma estimativa que somente na nossa galáxia existem pelo menos 160 bilhões de planetas que orbitam em torno de um Sol, semelhantemente ao que temos aqui no nosso sistema solar, né? Outros cálculos chegam a cogitar que existem 40 bilhões de planetas na nossa galáxia, exatamente iguais ao nosso, o planeta Terra. A mesma distância do Sol, então a mesma temperatura, as mesmas composições, 40 bilhões de planetas só na nossa galáxia. E nós sabemos que existem bilhões de galáxias pelo universo. Nós só conseguimos observar 4% do universo, né? É 4% que a gente observa, mas não entende. Ninguém sabe nada ainda de matéria escura, buraco negro. O planeta mais próximo de nós, que eles acreditam ser mais parecido com o nosso planeta Terra, está a 12 anos-luz da Terra. 12 anos parece pouco, né? Mas um ano-luz, para você ter ideia, equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. Impossível chegar lá, né? Um ano-luz, 9,46 trilhões de quilômetros. Então, tudo ao nosso redor, ele é medido em bilhões, em trilhões, né? Então, obviamente, no céu, Satanás arrastou trilhões de anjos para o lado dele. Não foi pouco, não. Foi bastante. A terça parte, com certeza, foram trilhões. Por que eles se rebelaram? Por que eles acreditaram em Lúcifer, ou Lúcifer? Porque Lúcifer estava certo? Fez eles enxergarem algo que eles não estavam vendo? Deus, ele se arrepende. Alguém que se arrepende não pode ser onisciente, onipotente. Olha aqui o que diz a palavra. Deus parece inseguro, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e passou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal que não tem nada a ver com o pato. Imagina só um urso, imagina uma gazela, imagina um passarinho, imagina, sabe, um golfinho, um leão marinho, um pinguim. Esses bichinhos são tão fofos, né? Todos os animais, por causa do homem, Deus vai matar. E até o réptil, e até a ave dos céus, porque eu me arrependo de haver feito. O que tem a culpa? Por que esses bichos que não fizeram nada entraram dentro do bojo de arrependimento de Deus, que foi o homem que fez a besteira? O homem faz a besteira, o bicho paga o pato? Esses animais puros, inocentes, eles pagam. Você olha o olhar desses bichinhos. Cadê a maldade neles? Eu tenho gatos em casa. Quer dizer, Deus mataria meus gatos se eu errasse com ele? Estranho, né? Olha como meus gatinhos são fofos. Cães. Gênesis 6, de 6 a 7. Esse é o amor. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei. 1 Samuel 15, de 10 a 11. Ou seja, ele que nomeou Saul como rei, determinou que Samuel, né, o último dos juízes, também profeta, ungisse a Saul, e agora Deus está arrependido. Então Deus não é onisciente. Deus, ele sabia o que ia acontecer com Adão e com Eva. Se ele sabia, por que ele colocou os dois ali naquela situação? Ele não é onipotente? Só que o mundo hoje está abandonado à deriva. Gente, estou expondo doutrina satânica, tá? Tá bom? Depois a gente vai para a base bíblica para tudo isso, ok? Não dá nó na cabecinha não, tá? Fazendo o papel aqui de advogado do diabo, mas com um propósito. Quero te apresentar a verdade e mostrar como é a astúcia lá do diabo, como ele manipula a palavra, tá bom? Continuando. Então, Deus não é onisciente, porque ele sabia que Adão e Eva iam pecar. Deus não pode ser onipotente, porque o mundo está abandonado, está à deriva. Nós vemos guerras ao nosso redor, pragas, inocentes morrendo, crianças, idosos sofrendo. Vou pôr imagens aqui. Pessoas, às vezes, que pisam numa mina, não tem nada a ver com a guerra, e ficam sem uma perna, ficam sem um membro, ficam cadeirantes. Pragas que levaram muitas crianças à morte e sofrida com ebola, com a gripe espanhola, com pragas de tuberculose, de varíola, peste negra. Deus está cuidando mesmo da humanidade? Fome, furacões, fome. Sabe que tem crianças no Haiti que fazem bolachas de argila para matar a fome? No Haiti, somente 2% da população tem acesso à água potável. Deus está sendo muito bom com o Haiti, não é? Fome. Quantas pessoas com fome que você vê pele e osso? Crianças. Que culpa tem essas crianças?
Deus se arrependeu de alguma coisa que tinha feito e as crianças pagam pato? São anjos. Furacões, terremotos, inundações, tsunami. A igreja tão contaminada. Doenças graves e inocentes que morrem sem ter culpa. Né? Vejo crianças com câncer e fico pensando, por quê? Por que Deus permitiu que essas crianças tiverem câncer, né? Eu vi esses dias um caso de uma mãe, ela tinha 7 filhos, estava ela e o pai, eles estavam levando algumas mudanças, alguns objetos pessoais de mudança, e o pai então foi com um filho no carro e a mãe foi com mais 6 filhos no outro carro. A mãe saiu na frente, o pai estava terminando de carregar o carro, estavam viajando à noite. Isso aconteceu no Brasil, tá? Eu vou me cercar de alguns cuidados para não expor a pessoa. Então a mãe, ela está na estrada à noite, muita neblina, ela vê um acidente à frente dela, né? Dois caminhões bateram, carros em engavetamento. Então ela liga o pisca-alerta, vai para o acostamento, mantém o pisca-alerta ligado, põe o triângulo e primeiro ela ora por aquelas pessoas. É uma cristã, ela ora por aquelas pessoas para que Deus ajude que ela sobreviva até que chegue o resgate. Ela então pega o telefone para chamar o resgate. Enquanto ela está no telefone, um caminhão que não tinha visto o acidente, né, ele desvia abruptamente e acertou o carro daquela mulher. 6 crianças dela morreram, enquanto ela orava para que os outros pudessem resistir mais tempo até que o resgate chegasse que ela estava ligando. Por que Deus permitiu isso? Uma mãe perder 6 filhos e ela só parou para ajudar, né? Por que Deus faz isso? Né? Lisboa, vou pegar um outro exemplo aqui, Lisboa, 1º de novembro de 1775, né? É conhecido como o Dia de Todos os Santos. As igrejas estão lotadas, são 9h30 da manhã. Igrejas lotadas, Dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1775. Um grande terremoto atinge os prédios, solapa ali Lisboa, atingindo prédios e as edificações mais altas, que são as igrejas. Então, igrejas, catedrais, acabam caindo. Durou cerca de 15 minutos, segundo alguns historiadores. Destruiu toda a cidade. O terremoto considerado de 9 na escala Richter, que vai até 10, né? Teve desabamentos, incêndios, era um caos. Pessoas que estavam rezando nas igrejas morreram. Morreram. Estavam agradecendo a Deus pelas dádivas que estavam recebendo e Deus permitiu um terremoto para acabar com toda a cidade. As pessoas que sobraram, elas fugiram, assustadas, e foram para a região mais baixa da cidade, próxima à praia. E lá, né, nessa região mais baixa, essas pessoas estavam ali fugindo da morte, porque a cidade virou um caos. Essas pessoas são atacadas por um grande tsunami. Esse tsunami mata muita gente, né? Matou muita gente também. Um historiador narra o seguinte, vou ler palavras de um historiador. Nos altares oscilam as imagens. As paredes bailam, desolam-se, traves e colunas. Ruem as paredes com o som do calvo da caliça que esborroa, e de corpos humanos esmagados no chão, onde mortos repousam, aluem os covais para tragar os vivos. O horror todo do inferno em ais e tormentos, né? Ais, gritos, né? Fuga desordenada com atropelos fatais e o tropeçar contínuo de pedras e cadáveres, né? Pedras e cadáveres por toda a parte. Ruínas, o historiador disse, né? Então, quando a gente para pensar nisso, Lisboa, que naquela época calcula-se devia ter cerca de 200 mil habitantes, chegaram à conclusão que 1/4 desses morreram. 50 mil pessoas morreram, né, pelo terremoto e pelo tsunami. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso, né? Ele destruiu não apenas vidas, mas destruiu patrimônios históricos de Lisboa. A Biblioteca Real foi completamente destruída, com mais de 70 mil livros armazenados. Foram também destruídas 35 igrejas, 55 palácios. Em toda a cidade, acredito que 10 mil edifícios foram reduzidos a cinzas. O que dizer então do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Que horror, né? Deus permitiu isso? Ou não haviam pessoas boas naquelas torres? Será que Deus está sendo cruel demais, punitivo, vingativo? Ele te condena a toda a eternidade por um pequeno deslize que você cometa aqui. Imagina que você vai viver 50 anos, 60 ou 70. E você cometeu um deslize. Você, sei lá, perdeu a cabeça, adulterou, ficou viciado em pornografia, mentiu, enganou, roubou, sei lá, você fez alguma coisa que Deus não gostou.
E por causa desse pequeno erro na sua existência, você é condenado à eternidade de sofrimento e dor. Isso não é bem justo, né? A dosimetria da pena de Deus está errada. Nós, humanos, falhos limitados, conseguimos traçar uma pena compatível com o crime para as pessoas, mas Deus não, nivela todo mundo por baixo, vai todo mundo para o inferno. Não importa se a pessoa roubou um saco de açúcar ou se assaltou um banco, é pecado, então vai para o inferno. Pois é, Deus ele consegue o respeito pelo medo, né? O medo da doença, o medo do castigo, da maldição, o medo do inferno. As pessoas talvez não amem a Deus por amá-lo, mas temem a Deus. Quem amaria um Deus dessa maneira? Um Deus que pede que o pai mate o próprio filho? Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Quase 2.000 porcos foram entrados pelos demônios, canalizaram porcos ali, no caso do endemoniado gadareno ou gerazeno. E os evangelistas parece que se confundem também. Um diz que haviam 2 endemoniados, outro diz que é um. Quer dizer, como é que pode haver verdade nisso? É uma confusão. Outro diz que os demônios, os porcos se atiraram de um penhasco e caíram no mar. Outros dizem que era um lago. É lago ou é mar? Era um ou era 2? Não tem ordem aqui. Não tem coerência aqui. Nem quem estava presente conseguiu relatar a coisa direito, né? Mas fato é que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. E Jesus sabia que os porcos iam morrer. Sabe que os porcos eles podem ser animais de estimação fantásticos? São muito inteligentes, são que nem um cachorrinho. Você vê a cara assim de um porquinho e pensa, puxa vida, Jesus permitiu que eles se matassem. Quer dizer, mas Daniel, você não come carne de porco? Né? E a Bíblia também, eles comiam depois do Novo Testamento, Jesus faz a visão para Pedro e tal, mata e come, né? Mas enfim, hoje o homem ele mata para comer, para se alimentar. Mas ele não mata banalmente, né? Infelizmente, tem alguns imbecis que matam por esporte e tudo mais, né? Mata o elefante para pegar o marfim, eu não gosto nem de falar dessas coisas, né? Mas Jesus, ele permitiu que 2.000 porcos morressem, simplesmente morressem. Jesus permitiu que esses bichinhos morressem do nada. Que amor é esse, né? E Lucifer, é bom. Lucifer não faz isso. Lucifer não fez isso, não está escrito que ele fez isso em lugar nenhum. Lucifer te entende, né? Ele nunca vai te condenar por um ato isolado. Ele tem coisas boas para você. Talvez o único erro de Lucifer tenha sido uma ameaça para Deus. E conseguir convencer 1/3, trilhões de anjos ao seu favor. E isso foi suficiente para Deus expulsá-lo do paraíso. Por que Deus não foi democrata? Ok. Então você fica com esse grupo numa ala do céu e eu fico na outra, né? Você fica com seus pensamentos, eu respeito seu pensamento. Não, Deus não pode ser contestado, não pode. Lúcifer foi expulso, né? Então, e Deus ainda permite que ele tente a Eva, né? Ele fez Adão e Eva, Deus fez, às vezes eles eram crianças, puros, inocentes, eles estão numa espécie de parque. Leva o seu filho num parque de 5 anos de idade e fala, você pode brincar com tudo, menos na gangorra. Se você brincar na gangorra, você morre. É claro que a criança vai brincar na gangorra, ela não tem a maldade, não tem a malícia. Então por que Deus colocou algo proibido, colocou uma bomba no meio do paraíso e disse para não tocarem? Evidente, eles são crianças, são inocentes, eles iam acabar tocando. E se Deus sabia disso, por que ele fez? Por que ele permitiu isso, né? Então, Deus ele queria que o homem morresse, ele queria um pretexto para expulsar o homem do paraíso, como ele expulsou Lúcifer do paraíso. Lúcifer te conhece, ele também foi expulso. Ele sabe como é que é. Ele entende você. Nós vemos guerras, né, que acabam com pessoas. Quantas vidas inocentes morrem numa guerra? E Deus, às vezes as pessoas dizem, mas o Lúcifer, os satanistas mataram uma pessoa em sacrifício, né? Como os astecas matavam também, né? Em rituais macabros ali. De repente, a gente vê uma história dessa. Mas aí quando você parar para pensar e rever o seu pensamento, você vai ver que na verdade Deus mandou matar. Quando ele atacava uma cidade, ele mandava que o povo dele matasse todos na cidade. Homens, mulheres, crianças, idosos, inclusive os animais. O que aquelas crianças têm a ver com a guerra? Porque o demônio matou uma, né? Ou matou, sei lá, 50 no ritual asteca lá. E Deus, quantos matou? Milhares de crianças. Milhares de crianças, mulheres, idosos, animais foram mortos. Por que tem que fazer um sacrifício ritual? Um sacrifício para expiação do pecado do homem. Se o homem que pecou, por que mata o animal? Não, o demônio é mais justo. Ele mata o homem que errou. Ele assassina o homem que assassinou. Ele é justo. Deus não. O homem faz a bobagem, o animal inocente morre, derrama seu sangue.
Que ritual é esse? Né? Mandava matar crianças. Consegue imaginar isso numa cidade? Né? Você mata os soldados, ok, são soldados, mas crianças, mulheres, grávidas, crianças de colo, pensa nisso. Deus fez isso durante a história inteira, todo o Velho Testamento está cheio disso, né? Então, você vê hoje crianças com câncer. Por que Deus permite a criança ter um câncer, né? Eu nunca vi um bandido, um estuprador com câncer, né? Então, eu vejo hoje pastores, padres, líderes religiosos que se suicidam. Por que se suicidaram? Porque, de repente, esse Deus de amor... Gente, parênteses de novo. Estou falando doutrina satânica, tá? Por favor, próximo vídeo eu vou explicar tudo isso para vocês, tá bom? Fazendo para advogado do diabo. Voltar aqui. Eu sei que a doutrina mexe, tá? Mas eu estou mostrando como vai ser apresentado para você. Depois eu quero te ensinar a verdade por trás dessa mentira, tá bom? Então, se Deus é amor, então por que eles se suicidaram? Porque essas pessoas que serviram a Deus tantos anos perceberam que em algum momento das vidas eles foram abandonados e Deus não acolheu, Deus não protegeu eles, né? A palavra que diz que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas você não vai ser atingido, isso não aconteceu muito bem com Paulo, né? Paulo foi atingido o tempo inteiro, foi preso, foi açoitado, sofreu naufrágio, foi apedrejado. Então Deus ele está mentindo, Deus ele te engana, Deus ele te ilude. Davi, que era homem segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus, ele mentiu, ele matou, ele adulterou, ele tomou a mulher de outro homem e se transformou também num homicida, ele planejou a morte dele, homem segundo o coração de Deus, hein? Esse é bom, hein? Aí o diabo pega, faz alguma coisa, para um diabo é mal. Olha aqui o homem segundo o coração de Deus que fez. Salomão, o filho dele, o homem mais sábio da terra, ele se inclina a Astarote. Por que será que Salomão se inclinou a Astarote? Porque Salomão era sábio. Então ele percebeu, talvez Astarote tivesse com a razão, talvez Astarote, ele podia oferecer coisas que Deus não dava, talvez Astarote amasse mais, né? E Astarote, ele vai estar no livro apócrifo de Tobias, é conhecido como príncipe da luxúria e da corrupção. Luxúria, corrupção, faz o que tu queres, é tudo da lei. Então, Salomão foi sábio, ele fez a escolha certa, né? E Lúcifer teve muita adesão na sua rebelião, né? E vai dizer, quando Deus diz que o céu é um local de paz e tranquilidade, como pode? Não foi paz, teve guerra, teve peleja. Você pegar o apócrifo de Enoque, a versão etíope, capítulo 5, conta os detalhes dessa peleja. Quer dizer, houve uma guerra nos céus. Local de paz? Quem garante que não tem guerra ainda lá? E Deus está te escondendo tudo isso. Lúcifer, ele quer te mostrar a verdade, ele te acolhe, ele cuida de você, ele vai te dar poder, ele vai te dar riqueza, você não vai mais ficar doente, você vai herdar essa terra, você fará parte de uma família de verdade, onde essa família, onde um cuida do outro, ele te escolheu e você será filho. Enquanto você viver, você terá uma existência digna, e quando você morrer, você não vai para o céu, e nem para o inferno. Você vai para casa, vai para uma dimensão espiritual, conhecida também como Hades, uma grande mansão, né? Onde os filhos do diabo, os verdadeiros filhos do Lúcifer, têm privilégios. Agora, é claro, vai ter o inferno dos órfãos, daquelas pessoas que são mornas, não é nem de Deus nem do diabo, né? Está em cima do muro, se o próprio Deus diz que vomita, você acha que o demônio não vomita? Aí vai para o inferno de verdade, sofrimento. Tá? As igrejas cristãs que deveriam exalar o perfume do amor, o que elas exalam? Preconceito. Igrejas cristãs são preconceituosas. Satanismo não tem preconceito com ninguém. Acolhe a todos, né? A igreja cristã, você vê muito ódio no meio, né? Muito ódio, repúdio, vaidade, ganância, mentem, roubam descaradamente, enganam, inventam doutrinas humanas. Você perdeu um parente muito próximo de você. Eu perdi meu filho, né? Outros perdem o pai, a mãe, perde um irmão precocemente. E aí, o que Deus diz para você? Essa é a sua prova, tá? Esse é o seu destino. Segura a onda aí, segura essa aí, porque é uma prova que eu tô te dando. Porque depois, olha, você vai entender depois. E vai sofrer o resto da vida. Onde é que estava Deus quando essas coisas aconteceram? Quando uma tragédia bateu à sua porta? Deus estava dormindo? Né? Ah, você que o serviu por tantos anos. E essa recompensa que você tem? É isso que Deus te dá? Uma doença? Um câncer? Um acidente? Tira as pessoas próximas de você? Te dá dor e sofrimento? Essa é a sua recompensa? Lúcifer, ele te estende a mão para um novo despertar, um novo caminho, uma nova e maravilhosa realidade. Ele veio te buscar para fazer parte do seu reino, onde todos, sem exceção, todos,
serão mais do que filhos, serão príncipes. Lucifer trata cada um dos seus filhos como verdadeiros príncipes. Ele protege, ele cuida, ele abraça. Você não vai chorar. O satanista não chora, porque ele só tem alegrias. Porque Lucifer protege ele, dá tudo do bom e do melhor, dá o melhor dessa terra para ele. Dá os reinos que foram dados para ele. Por quê? Porque ele foi merecedor de ter esses reinos. Por isso que Deus deu. Ele foi merecedor, né? Então, ele vai lhe dar a quem ele quiser. E com quem que ele compartilha todo esse poder e glória? Com seus filhos. Deus compartilha o poder e glória com você? Ou é só sofrimento, dor, perseguição, pedrada? É isso, né? Servir a Deus é assim. Servir ao diabo, você é um príncipe. Servir a Deus, você é só mais uma ovelha que vai para o matadouro, né? Te prepara. Você precisa escolher que cálice você vai tomar. O cálice que o diabo te oferece, o cálice que Deus te oferece. Próximo vídeo, a gente vai mostrar a diferença desses cálices. Eu vou mostrar para vocês coisas talvez que vocês nunca pensaram, nunca avaliaram a respeito sobre o cálice que Jesus tomou, sobre o cálice que é nos dado também, o cálice da nova aliança. E eu vou mostrar também o cálice que o diabo te oferece. Semana que vem nós vamos lançar luz nessas questões obscuras, luz onde há trevas. Não perca o próximo vídeo. Nós vamos apresentar para vocês o nosso Deus, com todo o poder, com toda a sua glória, com toda a sua honra, com toda a sua majestade. Vamos apresentar a verdade, e a verdade vai sobrepujar a mentira. Tenha certeza disso. Não perca. Semana que vem, a verdade te espera. Que Deus te abençoe, te guarde. Até lá.